Fala galera apaixonada pelo Fluminense! Hoje a pauta é quente e cheia de novidades para o torcedor tricolor que não quer perder nada do que está rolando no clube. Quinta-feira já temos um compromisso gigantesco pela Copa Sul-Americana, onde o Fluminense enfrenta o SC Caldas com a chance de garantir a vaga direta nas oitavas de final. E não para por aí no final de semana, o desafio continua com um jogo duro contra o Internacional, último confronto do Campeonato Brasileiro antes da pausa para o Mundial de Clubes. 2 jogos que vão mexer muito com o ritmo do time e que, claro, são decisivos para a temporada. Mas enquanto a bola não rola, o que não sai do radar é a janela de transferências que começa logo no começo de junho, dia 2. E aí fica aquela pergunta: quais reforços o Fluminense pode esperar? Desde que Renato Gaúcho assumiu, ele já deixou claro que sonha com contratações que realmente possam dar mais força ao elenco. Embora o planejamento seja feito com metas traçadas, sabemos que nem tudo acontece conforme o previsto. Renato já mencionou a possibilidade de trazer 2 ou 3 nomes, mas o clube sabe que o mercado pode surpreender, até porque a janela vai ser curta, vai de 2 a 10 de junho. Um período apertado para fechar negociações. O time já está de olho sondando e até conversando com possíveis reforços, e esse movimento é percebido já no final de maio. Renato aposta muito nessas contratações para dar um salto de qualidade no time, principalmente depois da pausa para o Mundial, onde o elenco poderá estar mais preparado e completo. Importante lembrar que ele não participou da montagem desse elenco que foi feito por Mano Menezes e a diretoria. Desde então, o time passou por uma reformulação grande, com saídas e chegadas importantes, mas ainda tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Entre as necessidades mais urgentes, um zagueiro é unanimidade. O clube buscou reforços no futebol peruano, o que é algo pouco comum para times brasileiros, e levantou dúvidas quanto à experiência e qualidade desses atletas. O problema defensivo persiste e reforçar essa linha é essencial. Além disso, o volante Otávio, que chegou para ajudar, sofreu uma lesão, deixando o time ainda mais carente no meio-campo. O Fluminense também apostou em um camisa 10 jovem, o Lescano, que ainda precisa amadurecer e mostrar serviço. No ataque, Everaldo foi contratado para ser a referência, mas a carência na posição de centroavante continua evidente, mesmo após um investimento considerável na última janela. Essa nova janela, portanto, é uma grande chance para corrigir essas falhas, mas fazer isso de maneira eficiente não é simples, ainda mais quando o orçamento não é folgado. Fica a dúvida sobre o quanto o clube poderá investir, especialmente com a possível chegada da SAF, que poderia ajudar a equilibrar as finanças e viabilizar contratações de peso, pensando justamente na disputa do Mundial de Clubes. Será que vai rolar uma contratação impactante para esse momento? Essa é uma interrogação que deixa o torcedor na expectativa. Na ordem das prioridades, a contratação de um centroavante de alta qualidade lidera a lista. Um camisa 9 que possa assumir a titularidade de forma incontestável é o que falta para o time. Germancano, que está lesionado, é o titular hoje, mas Everaldo não parece ser a resposta definitiva, servindo apenas como alternativa para quando Cano estiver fora. A contratação de um atacante diferenciado poderia até permitir que ambos jogassem juntos, caso o perfil do reforço permita. Logo atrás na lista está a defesa. Um zagueiro titular e confiável é urgente não só para formar dupla com Thiago Silva, mas porque o capitão não estará em todos os jogos. No momento, a confiança nos outros zagueiros do elenco, como Freitas Inácio Manuel ou Thiago Santos, ainda é incerta, o que reforça essa prioridade. O meio-campo também merece atenção. A presença de um meia criativo capaz de ditar o ritmo e fazer a diferença é fundamental, principalmente pela dúvida sobre a forma física e a regularidade de Ganso, que ainda não encontrou seu melhor nível. Nesta temporada, Lescano é uma aposta, mas ainda inexperiente para ser a solução imediata. Se Ganso se lesionar, o time pode ficar sem opções no setor ofensivo do meio-campo, dependendo só de volantes para equilibrar o jogo. Outro ponto levantado é a necessidade de um atacante de lado. Embora o Fluminense tenha diversas opções, no elenco muitos jogadores que atuam por essas posições ainda não renderam como esperado ou estão lesionados.
Canobi, Serna e Keno são nomes que aparecem, mas todos têm apresentado irregularidades ou problemas físicos, o que compromete o desempenho coletivo. Em relação ao meio, um volante para suprir a ausência de Otávio pode ser considerado, mas com o retorno de Bernaldo e Martinelli e a adaptação de Hércules no meio, essa posição não parece tão urgente quanto as outras. Já na meta, apesar de Fábio ser o titular seguro, a diretoria tenta trazer um goleiro reserva, embora as tentativas não tenham avançado até o momento. De modo geral, o Fluminense encara essa janela de transferências com cautela, sem esperar um investimento tão alto quanto o da última temporada, mas com a esperança de trazer ao menos um nome de impacto pensado para agregar valor imediato ao time, especialmente visando o Mundial de Clubes. Renato deixou claro que o foco é contratar jogadores que possam jogar e fazer diferença e não apostas, já que o elenco atual conta com vários jovens em desenvolvimento que ainda precisam de tempo para mostrar seu potencial. Seguimos então na análise do que realmente pode acontecer nessa janela de transferências para o Fluminense, sabendo que a realidade financeira do clube sempre foi um dos principais desafios para a montagem de um elenco competitivo. O clube tem passado por mudanças importantes na sua gestão e estrutura, inclusive, com o debate sobre a possível implementação da SAF, que poderia transformar a maneira como as finanças são conduzidas, abrindo portas para investimentos mais robustos e organizados. Esse fator, mais do que qualquer outro, pode definir o perfil das contratações que virão a partir de junho. O Fluminense, ao longo dos últimos anos, tem buscado equilibrar as contas sem deixar de lado a ambição de brigar por títulos e competições internacionais. Isso exige um planejamento minucioso e, claro, muita paciência na hora de decidir onde e em quem investir. Não é simplesmente contratar por contratar a ideia, como o Renato Gaúcho tem reforçado, é trazer jogadores que possam agregar qualidade e experiência daqueles que realmente venham para jogar e fazer diferença dentro de campo. O cenário não é para apostas, até porque a base do time já conta com jovens promessas que precisam de espaço para crescer, enquanto o elenco principal precisa de referências. Falando em referências, é fundamental destacar que o Fluminense tem se movimentado com cuidado para não repetir erros do passado, quando contratações não corresponderam às expectativas e acabaram criando um custo elevado sem retorno esportivo satisfatório. Essa experiência serve de alerta para que o clube evite repetir esse padrão e busque reforços que estejam alinhados com a filosofia do time e as necessidades táticas de Renato Gaúcho. Por isso, a janela será um teste de estratégia onde o trabalho do scout e da diretoria será decisivo para identificar nomes que estejam disponíveis, tenham qualidade e, preferencialmente, possam chegar com custo-benefício favorável. Ao mesmo tempo, o cenário do futebol brasileiro hoje é bastante competitivo e marcado por uma intensa disputa no mercado. Clubes com orçamentos maiores e mais estruturados brigam por poucos jogadores de destaque, o que dificulta para equipes como o Fluminense conseguir contratar com facilidade e a preços acessíveis. Além disso, o calendário apertado com a paralisação para o Mundial de Clubes obriga o clube a acelerar as negociações e evitar qualquer atraso que possa prejudicar a preparação para essa competição importante. Ou seja, as contratações precisam ser rápidas e certeiras, sem espaço para erros de avaliação. No campo técnico, Renato Gaúcho, que já tem experiência em grandes clubes e competições, está muito consciente do que o time precisa para avançar em alto nível. A busca por um camisa 9, por exemplo, é um desejo claro para garantir um atleta que possa resolver jogos e garantir gols, algo que nesta temporada tem sido um ponto frágil para o Fluminense. A ausência de um centroavante definitivo faz com que o time fique mais vulnerável, dependendo muito do estado físico de Cano e da adaptação de Everaldo. Um novo atacante então surge não só como reforço, mas como uma peça que pode dar versatilidade tática e maior poder ofensivo. Outro ponto que merece atenção especial é a defesa, onde a experiência e a regularidade são essenciais. O Thiago Silva, além de ser um líder dentro e fora de campo, é um dos principais nomes do time, mas sua idade e desgaste físico indicam que ele não terá condições de jogar todas as partidas.
Por isso, contar com um zagueiro que seja indiscutível na titularidade é algo que o Fluminense não pode abrir mão. O clube já testou alguns nomes, mas nenhum trouxe a segurança necessária até o momento. Um reforço de qualidade nesse setor ajudaria a consolidar a defesa, aumentar a confiança da equipe e evitar gols adversários, fator que é decisivo nas competições mais equilibradas. No meio-campo, o mistério fica por conta da situação de Ganso, um jogador de talento indiscutível, mas que enfrenta problemas físicos e dificuldade de atingir sua melhor forma. Com isso, o Fluminense sente falta de um meia que possa comandar o jogo, criar oportunidades e ser uma referência técnica para o time. Lescano, apesar de promissor, ainda está no processo de desenvolvimento e pode não ter ainda a consistência necessária para assumir esse papel de protagonismo imediato. Assim, a diretoria e o treinador analisam a possibilidade de reforçar essa posição, pois um meio-campista que consiga ditar o ritmo e fazer a diferença ofensiva pode ser o diferencial que o time precisa para avançar. Quando o assunto é ataque, pelas pontas o Fluminense tem alguns jogadores no elenco, mas a irregularidade e as lesões têm prejudicado o desempenho coletivo. Canobi, Serna e Keno são exemplos disso, cada um com qualidades, mas com dificuldades para manter a regularidade ou para contribuir efetivamente ao longo da temporada. Essa situação torna o elenco menos previsível e muitas vezes limitado para enfrentar adversários mais fortes, especialmente em jogos decisivos. Portanto, a contratação de um ponta confiável e que possa contribuir de forma constante também está no radar, ainda que essa não seja uma prioridade tão alta quanto as outras posições. Por outro lado, o setor defensivo por fora parece mais equilibrado. As laterais contam com jogadores que vêm cumprindo bem suas funções e o goleiro Fábio é uma segurança para a equipe, mesmo que a diretoria tenha tentado trazer um reserva para aumentar a concorrência e garantir opções em caso de necessidade. Isso demonstra que o foco maior está mesmo nas posições que apresentam lacunas e que podem impactar diretamente nos resultados. Diante de todas essas questões, fica claro que a janela de transferências não será um momento para mudanças radicais, mas sim para ajustes pontuais e estratégicos. O Fluminense precisa manter o equilíbrio financeiro, apostar em reforços que possam jogar de imediato e, ao mesmo tempo, continuar dando espaço para a base evoluir. Esse equilíbrio entre experiência e juventude será fundamental para o sucesso do time ao longo do ano. Vale destacar que a competição que se aproxima ao Mundial de Clubes exige um time preparado e com qualidade para disputar contra os melhores do mundo. Por isso, as contratações precisam ter esse foco, jogadores capazes de elevar o nível do Fluminense, competir em alto padrão e colocar o clube em posição de protagonismo. Não é qualquer reforço que servirá, é necessário um perfil que case com a intensidade e o estilo de jogo que Renato Gaúcho quer implementar. Além disso, o calendário cheio e a sequência de jogos que virá depois do Mundial fazem com que o elenco tenha que ser mais profundo, com opções para evitar desgaste dos titulares e lesões. Essa profundidade depende justamente da capacidade do clube de reforçar o time sem perder a qualidade técnica. A chegada de bons nomes será decisiva para manter o ritmo e sonhar com conquistas maiores tanto no Brasil quanto nas competições internacionais. Outro ponto importante é a criatividade que o clube vai precisar ter para lidar com as limitações orçamentárias. Nem sempre o dinheiro é suficiente para contratar grandes estrelas, então a busca por oportunidades de mercado, jogadores que estejam disponíveis por um preço acessível ou até por empréstimo, poderá ser a estratégia para montar um time competitivo. O trabalho do departamento de análise e scout será vital nesse processo, procurando aquelas joias escondidas ou atletas que possam se destacar rapidamente. Renato Gaúcho, por sua vez, terá papel fundamental não só em indicar os nomes, mas também em integrar esses jogadores ao grupo e ajustar a equipe para que o entrosamento aconteça o mais rápido possível. A confiança do treinador no elenco, aliada a uma boa gestão das contratações, pode transformar o Fluminense em um time ainda mais forte e preparado para os desafios que virão. Na expectativa da torcida, o sentimento é de cautela, mas também de esperança.
O Fluminense vive um momento de transição e crescimento, e essa janela de transferências pode ser um divisor de águas desde que as decisões sejam acertadas e o clube consiga trazer reforços que realmente façam a diferença. O desempenho nos próximos jogos e a participação no Mundial de Clubes serão os primeiros termômetros para medir o sucesso dessas escolhas. Por fim, é importante lembrar que o futebol é dinâmico e cheio de surpresas. O que hoje parece improvável pode mudar rapidamente com oportunidades que surgem no mercado ou com decisões internas que flexibilizam investimentos. O Fluminense, portanto, tem um desafio grande pela frente, mas também uma chance real de se fortalecer e colocar seu nome em evidência dentro e fora do Brasil. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o Fluminense? Então se inscreva agora no Fluminense Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos vamos fortalecer ainda mais essa paixão. O mercado da bola pode ganhar um ingrediente especial nos próximos meses. Segundo rumores que circulam nos bastidores, o Fluminense estaria de olho no retorno do volante Gustavo Coellar ao futebol brasileiro. Embora nenhuma negociação oficial tenha sido confirmada até o momento, fontes próximas ao clube e ao staff do jogador indicam que o nome do colombiano, atualmente no futebol árabe, é visto com muito bons olhos pela diretoria tricolor. Coellar, que se destacou no futebol brasileiro vestindo a camisa do Flamengo entre 2016 e 2019, deixou uma legião de admiradores pela sua entrega, qualidade no desarme e capacidade de organização no meio-campo. Após sua saída, o colombiano seguiu para o Al Hilal, da Arábia Saudita, onde conquistou títulos importantes e se consolidou como uma peça de confiança. Mais recentemente, ele defende as cores do Al-Shabaab, também no futebol saudita. Mas especula-se que o desejo de retornar à América do Sul tenha ganhado força nos últimos tempos. O Fluminense, atento a essa movimentação, vê em Coellar uma oportunidade de reforçar ainda mais o elenco, que disputa competições importantes nesta temporada. O técnico Fernando Diniz é conhecido por valorizar jogadores com boa capacidade técnica e leitura de jogo, características que o colombiano possui de sobra. Além disso, o tricolor das Laranjeiras tem enfrentado algumas dificuldades na composição do meio-campo, especialmente com lesões e suspensões, o que pode acelerar a busca por um reforço de peso. Pessoas ligadas ao clube, porém, tratam o possível interesse com cautela. A negociação é considerada complexa, principalmente pelos altos valores envolvidos, já que Coellar ainda possui contrato vigente e um salário elevado, compatível com o mercado árabe. Ainda assim, a possibilidade de o jogador abrir mão de parte dos vencimentos ou contar com a ajuda de investidores não está descartada. Por ora, o que se ouve nos corredores das Laranjeiras é que há sim uma movimentação discreta para avaliar as condições de um eventual retorno. O próprio jogador, em entrevistas recentes, deixou aberta a possibilidade de voltar a atuar no Brasil, onde se sente à vontade e onde tem uma trajetória já consolidada. Se o rumor vai se concretizar ou não, só o tempo dirá. Mas a simples menção ao nome de Coellar já agita a torcida tricolor, que sonha com um meio-campo ainda mais competitivo para o restante da temporada. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fluminense Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos vamos celebrar cada conquista do nosso Fluminense. Vem fazer parte dessa jornada com a gente?